A indicação do corte representa a posição em que nós vamos cortar a nossa edificação para que possamos mostrar mais detalhes da obra que deverá ser executada. Neste exemplo, nós percebemos uma indicação de corte em um projeto de arquitetura. No corte A, nós temos duas setas que estarão indicando para cima, ou seja, eu estarei cortando a edificação e olhando em direção a essa seta. O resultado do corte A é este. Nós temos a representação das paredes, nós conseguimos identificar a altura do pé direito, nós conseguimos identificar o formato do telhado, posição da caixa d'água, entre outros detalhes. Novamente, mais um exemplo da indicação da posição do corte na planta baixa, nós temos a posição do corte B. O corte B ele está com a seta indicando para a direita. E aí o resultado que eu vou ter é este. Conseguimos também visualizar como vai funcionar a estrutura do telhado, como que vai ser a caixa d'água, qual a altura do pé direito, entre outros detalhes que nós não conseguimos representar ou visualizar somente na planta baixa. A representação de um símbolo que indica a posição de um corte na planta baixa de um projeto arquitetônico pode ser representada através de uma seta que indica para qual lado eu vou olhar no meu projeto o corte. Logo abaixo dessa seta, um círculo com 12 milímetros de diâmetro. E dentro deste círculo, eu posso indicar a letra do corte, porque eu posso ter o corte A, o corte B, o corte C em um projeto. E logo abaixo da letra, eu posso indicar o número da prancha em que o meu corte está. Como nós temos um espaço reduzido na nossa prancha A3 para indicação dos cortes, optou-se por fazer apenas a seta do corte sem o círculo. Esta seta terá 7 milímetros de base e 3,5 milímetros de altura. A posição do corte A, isso é uma coisa importante. Para fazer os cortes, eu tenho que indicar em qual posição no projeto eles vão passar. Para fazer essa indicação, basta fazer setinhas. Então, eu vou colocar uma setinha aqui e outra aqui. Eu vou fazer com 7 milímetros de base, vou marcar aqui o meio delas. A altura delas, dessas setinhas, eu vou fazer todas iguais, com 3 milímetros de altura. O corte A, ele tem que passar na janela, na porta e sair aqui do outro lado. Ó. Então, a base da seta, janela, porta e sair aqui do outro lado. Por que eu escolhi passar o corte A aí? Porque é o local que vai pegar mais detalhes. Eu poderia passar o corte A aqui mais para baixo, sem pegar a porta, mas daí ia mostrar um detalhe a menos, e sem pegar a janela também. Então, quando vocês forem fazer o corte, sempre pensem que ele tem que passar na maior quantidade possível de detalhes. Então, no caso aqui, para eu fazer o meu corte B, eu vou pensar nisso também, e vou passar aqui no lado esquerdo, porque eu quero pegar níveis diferentes. Então, eu não vou estar cortando a janela, mas, por outro lado, eu vou estar cortando níveis diferentes, que é o nível da sala, o nível da varanda, e vou estar vendo a porta do banheiro em vista. Então, eu vou marcar aqui a posição da minha seta. Vou conferir se a base está com 7 milímetros. Vou marcar o centro. Vou jogar a altura da minha seta, que é a mesma das outras, 3 milímetros, indicando agora o corte para o lado direito. E a posição do texto eu coloco sempre seguindo aquela regra da direita para a esquerda. Terminei todos os símbolos do meu desenho. O que eu tenho que fazer agora é passar o traço forte. Vou usar a lapiseira 09, o mais na vertical possível, fazendo pressão para que o traço fique bem destacado. E para os cantinhos não ficarem arredondados, vocês podem passar um pouquinho, ó. Estão vendo aqui?
que eu passei um pouquinho o traço para cada lado, que daí isso vai deixar o meu traço, o canto da parede bem destacadinho. Quem é perfeccionista agora se desespera, porque vai ver que o desenho começa a borrar inteiro por conta do grafite 09 ser macio. Então o que vocês vão fazer? Termina todo o desenho, faz ele na paz, vai ver que vai borrar. Depois, com calma, vem com a borracha aqui, ó, e vai tirando o excesso do borrão. Que aí o desenho de vocês vai ficar perfeito, ó. É normal ele borrar, não tem problema, tá? Tudo que é cortado, eu tenho que fazer com traço forte. Por que cortado? A planta baixa, ela passa a 1,5 m do piso. Nessa imagem, vocês conseguem perceber que nós temos uma perspectiva e uma lâmina passando a aproximadamente 1,5 m do piso do ambiente. Na imagem seguinte, eu estou retirando a parte de cima da edificação para mostrar o resultado do corte dessa lâmina da planta baixa. E aí, como resultado, eu vou ter uma planta baixa. Então, do lado direito, a gente consegue perceber que todas as paredes que foram cortadas, elas vão ficar com um traço forte. Nessa imagem, nós conseguimos verificar duas plantas baixas idênticas, uma ao lado da outra, e a única diferença entre elas é a aplicação da hierarquia de traço. Na planta baixa da esquerda não há nenhuma hierarquia de traço, todo o desenho está sendo realizado no mesmo traço. Já na planta baixa da direita, nós percebemos que houve a aplicação da hierarquia de traço nas paredes, onde as mesmas permanecerão com os traços fortes, evidenciando assim que tudo que é cortado no projeto arquitetônico deve ser realizado com traço forte. Portanto, eu estarei cortando as paredes nesse 1,5 m. Imagine que é uma lâmina que está cortando toda a edificação. Então, essa lâmina pega as paredes. Por isso que nas paredes eu faço traço forte. Gente, ó, uma coisa importante. Essa linha da parede, ó, ela fica alinhadinha com a linha da porta aqui, tá? A planta baixa passa 1,5 m do piso do ambiente, tudo que eu vou estar cortando é traço forte, mas o que está em vista, no caso é o peitoril da janela, que são essas duas linhas de fora, eu vou ter que deixar com um traço médio, porque eu não vou estar cortando. Aqui é um momento importante, ó, a linha da parede, ela fica alinhada com essa linha aqui de dentro da esquadria da porta, a linha da esquerda, tá? Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado é de não alterar a espessura das paredes, todas têm que ser iguais, senão meu desenho vai ficar errado. Nossa, tá bonito, hein? Ia falar isso agora. Depois que eu passo o traço forte, você fica mais destacado, ele faz mais sentido, né? Agora eu vou pegar a minha 0,5 e vou destacar onde é traço médio. Então, por exemplo, o meu degrau aqui da varanda, ó. Destaquei ele. Posso destacar também as linhas tracejadas, fazer elas mais... deixar o traço delas mais firme. E vai borrar o desenho, galera. É normal, depois vocês podem ajustar. Gente, as esquadrias, elas também estão em corte, porque a linha de 1,5 m da planta baixa
tá passando sobre elas, né? Então eu tenho que reforçar aqui as esquadrias. Vou pegar a minha lapiseira 05 e vou deixá-las um pouquinho mais firmes. Cara, esse vídeo vai ficar muito legal. É um vídeo, acima de tudo, didático, fácil entendimento e com muita modéstia. Nas esquadrias da janela, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou destacar aqui o traço delas com a lapiseira 05, porque a esquadria da janela eu também vou estar cortando na secção da planta, né? Vou deixar ela aqui um pouquinho mais destacada. O peitoril eu posso passar bem de leve, né? Para ele não ficar... Ele tem que ficar mais fraquinho que a esquadria, né? Vocês viram que eu dei mais destaque aqui para a esquadria e o peitoril ficou mais fraquinho, né? Do ladinho de fora aqui, ó. O peitoril são essas duas linhas de fora. Mesma coisa agora eu vou fazer nessas outras duas janelas. A esquadria eu vou destacar elas. Detalhes devem ser esclarecidos em relação ao traço no projeto de arquitetura sendo feito à mão. Primeiro, o traço forte ele pode ser feito com a lapiseira 09 com pressão na mão, para que o traço fique bem forte e evidente. Os elementos que estão em corte, mas que são elementos muito pequenos e próximos, que é o caso das esquadrias, tanto das janelas como das portas, nós podemos fazer com a lapiseira 05, porém com mais pressão na mão. Elementos que estão em vista devem ser feitos com um traço médio, e aí a dica é tirar a pressão da mão para que o traço médio do que está em vista fique diferente em relação aos traços que estão em corte. E é claro que no desenho técnico manual, essa é uma dificuldade, porque às vezes eu vou ter vários níveis e aí eu não vou conseguir dar a clareza necessária que eu desejo. Portanto, o que mais vale nesse momento é ter essa ciência, que o que está mais longe ou mais abaixo deve ser feito com um traço mais fraco. Porque quando nós formos fazer o desenho técnico utilizando softwares de representação, vai ser muito mais fácil aplicar os traços, porque lá nós temos comandos chamados de layers ou camadas, ou ainda vegetais, que me permitem aplicar o traço da maneira correta. Olha só, gente, essa janela aqui ela ficou um pouco borradinha, eu posso passar a borracha, a caneta bem de leve por cima, ó, para poder consertar ela. Eu não estou apagando ela inteiramente, eu só estou tirando o destaque do traço para eu conseguir deixar ela mais bonita. Vou reforçar aqui também a linha do degrau aqui da frente da P1, que está quase sumindo. Vou reforçar a linha do degrau do lado direito aqui da varanda, que também de tanto a gente passar o esquadro, a reguatela, ela vai sumindo. Vou reforçar aqui a minha projeção. Uma informação que está faltando eu escrever é que essa linha tracejada aqui em volta da edificação é o meu beiral, é a minha cobertura. Então, eu vou escrever projeção com a letra menorzinha, tá? Projeção, cobertura. Olha só, gente, o desenho está borrado. Eu sempre digo que no desenho técnico, ser perfeccionista não é uma coisa boa. Então, quem faz um desenho técnico que ele está um pouquinho borrado assim, vai entregar, não tem problema nenhum, desde que o aluno entenda quais simbologias ele está fazendo. Só que, para quem chegou já até aqui, é rápido a gente arrumar isso. Ó. Passa a borracha e caneta nas partes que tem borrão para deixar o desenho com um aspecto mais adequado. Mas não é nem um pecado. Tem uns borrãozinhos aqui, tá, gente? Isso é normal. Ó. No final, gente, vocês vão ter ainda o selo de vocês, onde tem que estar o nome do arquiteto responsável, o nome do cliente, a data, o número da prancha, entre outras informações. Ao entrar no curso de arquitetura, o seu nome já é uma empresa. Valorize, portanto, a sua empresa, valorize o seu nome. Portanto, em razão social, você vai indicar o seu nome, pois desde os primeiros dias de aula, nós já estamos nos conscientizando da importância do nosso nome enquanto profissionais. Reparem, gente, as minhas cotas aqui, elas ficaram até um pouquinho mais fracas. Posso reforçar elas também, tá? De tanto passar o esquadro e régua T, elas vão apagando, isso é normal.